Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Neste domingo nós estamos dando continuidade aos nossos estudos começados no domingo passado. Profetas menores, profetas de ontem falam hoje. E no estudo de hoje, o nosso tema será o contexto histórico dos profetas. Nós vamos ver que tudo faz diferença, dá um colorido à mensagem daquele profeta, dependendo da situação histórica, econômica, social, política, onde que aquele profeta está vivendo, o que ele está vivendo e qual foi o seu chamado. Quem não assistiu ainda o primeiro vídeo dessa série de estudos, tem a oportunidade de fazê-lo. É só acessar o YouTube com esse título, né? Profetas menores, profetas de ontem falam hoje. E você vai ver o estudo número 1. Hoje nós vamos dar continuidade, o contexto histórico dos profetas. E nós vamos ler o texto que está em Romanos 15, no versículo 4, que diz o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Então, queridos, tudo que foi escrito é para nos edificar, para nos animar, para nos renovar a esperança. E é nessa confiança que nós vamos hoje estudar sobre o contexto histórico dos profetas. E aqui, no caso, dos profetas menores. Vamos orar? Deus, inspira-nos nesta manhã, abre os nossos corações. Transforma o nosso coração naquela terra fofa, apropriada para que a semente caia, brote e produza frutos. Nós te agradecemos pela tua palavra, pelos profetas do passado, os profetas de hoje. Nós te pedimos que renove a nossa esperança ao estudar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu gostaria de convidá-los a conhecer, bem resumidamente, o contexto histórico, geográfico, político, né, da nação de Israel nos tempos dos profetas menores. E nós vamos ver que a caminhada do povo hebreu pelo deserto vai levá-los à terra prometida, né? Ali eles vão lutar muito tempo para se estabelecerem, né? Todas as tribos se estabelecerem ali. E mais tarde, né, depois do tempo dos juízes, Deus vai conceder a eles a condição de ter um rei. O primeiro rei de Israel é Saul, né? E depois vem Davi, depois vem Salomão, e durante esses reinados há muita prosperidade, a ampliação do território de Israel. Mas depois de Salomão, durante o reinado do seu filho Roboão, esse reino vai ser dividido em dois. Então, eu trouxe esse mapinha para que vocês possam fixar e guardar na memória. O reino é dividido em duas partes, reino do norte e reino do sul. O reino do norte vai se chamar Israel e a capital será Samaria. Então guarde bem isso, todas as vezes que o profeta se dirigir a Israel, ele está falando do reino do norte, e a capital desse reino se chama Samaria. O reino do sul será o reino de Judá, cuja capital será Jerusalém. Quando você não tem essa noção histórica, essa noção geográfica, você embaralha as profecias todas na sua cabeça. E quando você vai ler o livro de Reis também, porque fulano de tal é rei de Israel, enquanto lá embaixo tem o rei de Judá. Então, mas de que eles estão falando? Né? Desses dois reinos. Eles vão contando a história e pontuando quem era rei em determinada época em Israel e quem era rei em outra determinada época ou na mesma época em Judá. Então, nós precisamos ter esse mapinha sempre diante de nós, esse conceito, né, dessa divisão de reinos, porque isso vai ficar muito citado durante os estudos sobre os profetas menores. Olha, a civilização egípcia ela dominou o mundo antigo por um longo período,
né? Quando os hebreus são escravos no Egito, está no seu apogeu, né? E o Egito foi usado por Deus como berço da nação israelita. Ali eles foram salvos da fome, né? Apesar de que depois, nos últimos anos, já estavam escravizados, né? Durante 430 anos, eles ficaram no Egito até que, com mão forte e poderosa, Moisés os retira de lá, leva-os por 40 anos através do deserto e Josué completa a obra de chegada à terra prometida. Mas o Egito, a despeito de toda a sua glória e ciência, ele acabou sucumbindo à dominação dos assírios, que conquistaram territórios desde a Mesopotâmia, que está aqui do lado direito no nosso mapa ao norte, né, até o norte da África. Foi uma conquista avassaladora de terras pelos assírios. Assim Deus puniu o Egito, os opressores de Jacó, né? Mas o Senhor também disciplinou Israel e Judá pelas mãos dos assírios devido à apostasia, que é isso? O abandono da fé no Senhor, à idolatria e ao abandono da aliança feita por Deus, né, através de Moisés, com o povo, feita pelo povo também com Deus. Então, nesse contexto, vão surgir os profetas clamando para que o povo volte-se para o Senhor, para que eles se arrependam, né? Mostrando-lhes que quando os assírios sobem no poder, viria como extensão da disciplina de Deus sobre este povo, caso eles não se arrependerem. E os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nós temos 5 livros constados como profetas maiores, porque no livro de Jeremias temos um pequeno livro ali que fica anexado a Jeremias, que se chama Lamentações de Jeremias. Então, a gente conta como 5 livros de profetas maiores, mas os profetas mesmo, os personagens, são 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E os profetas menores, chamados assim, devido à extensão das suas cartas, dos seus registros, que são registros menores, com menos capítulo, né, menos volume, são esses que constam nesse quadro. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa é a ordem dos 12 profetas menores constada no Antigo Testamento, mas não significa que essa é a ordem que eles profetizaram ou que eles viveram. Então, na época da dominação assíria, quem profetizou foram os seguintes profetas: Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias e Naum. Isso foi durante a dominação assíria. E os profetas sendo 12, eu coloquei aqui para vocês uma música infantil que nós usávamos para decorar o nome dos profetas menores na sequência bíblica do nosso cânon bíblico. E é uma música por demais conhecida, né, do pessoal que tem aí um pouco mais de caminhada no conhecimento bíblico. Então eu dispus aqui para vocês de 3 em 3 para ficar mais facilmente assimilável, né, o nome dos profetas menores. Vamos ver se você se lembra desta canção que dizia assim: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Gostaram? Podem aprender aí e repetir para vocês, para que vocês também gravem a sequência dos profetas menores. O Reino do Norte foi levado cativo pela Assíria do ano 722 e eles ficaram cativos até 588 a.C., durante 134 anos. E essa dominação assíria, esse período, aliás, é de dominação e de leva para o cativeiro. Essa dominação assíria era terrível porque eles eram muito violentos
e muito opressores. Então, essas tribos do norte, né, que formavam o Reino do Norte, são 12 tribos, foram levados cativos, foram exilados e, segundo a história, eles nunca mais voltaram. Ficaram poucos na terra de Israel, os mais pobres, os mais velhos, os que seriam mais incapazes. E depois a própria Assíria enviou várias pessoas para governarem, né, o Reino do Norte e trouxe muitos moradores de outros países, de outros locais, que, na visão do Reino do Sul, profanaram a terra de Israel. Né? Então, essa dominação assíria, ela vem de uma forma muito definitiva no sentido da exterminação das 10 tribos. Então, nesse período, quem profetizou foi o profeta Oséias, e agora eu vou voltar aqui no mapa para que você tenha uma ideia, né? Oséias atuou no Reino do Norte, no governo de Jeroboão II. Israel vivia um período de acentuada prosperidade material, mas vergonhosa falência espiritual. Poucos anos após as advertências, os assírios invadiram e deportaram os israelitas. Então, Oséias profetizando no Reino do Norte. Joel profetizou durante a infância do rei Joás. Suas profecias tiveram como base um devastador enxame de gafanhotos ocorrido nos arredores de Jerusalém. Depois nós vamos ver cada profeta desse mais especificamente durante os nossos estudos, como eu anunciei no estudo passado. Nesse contexto do profeta Joel, estava se formando um barril de pólvora próximo à Palestina, que era o Império Assírio, e na visão de Joel, o ataque dos gafanhotos viera como alerta divino para acontecimentos futuros. Depois, profetiza Amós. Amós sai de um vilarejo do interior de Judá, que é o Reino do Sul, né? E ele foi enviado para pregar aonde? Na capital do Reino do Norte, Samaria, uma cidade marcada pela luxúria e imoralidade, e em Betel, voltada à idolatria. Eles fizeram um local de adoração em Betel. Pouco tempo depois, né, Salmanasar, rei da Síria, conquistaria o Reino do Norte e deportaria seus moradores para terras distantes, conforme narrado no segundo livro de Reis. O outro profeta que vai também levar a mensagem nessa época foi mensageira contra agosto em terra inimiga. Deus enviou o profeta Jonas a Nínive, a maior cidade daquele tempo. E Nínive ficava fora dos domínios de Israel e Judá, né? Ficava aqui, né, na Síria. E o episódio ocorreu provavelmente durante o reinado de Assur-Dan III, de 771 a 754 a.C., quando ocorreram duas grandes epidemias e um eclipse total do Sol, o que poderia ter sido considerado como indícios de juízo divino, preparando com isso o povo para que no ministério de Jonas houvesse genuíno arrependimento. Talvez dos profetas menores, Jonas e sua história sejam mais conhecidos, né? Também o profeta Miqueias profetizou durante a dominação assíria. Ele atuou nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias sobre Judá, o reino do sul. Jotão foi um bom rei, mas não afastou o povo da idolatria. Acás foi um rei mau e se aliou aos assírios após terem deportado os israelitas, né, do Reino do Norte. Ezequias, conquistando a simpatia de Deus, pôde resistir vitorioso, né, ao cerco de Jerusalém por Senaqueribe em 701 a.C. A mensagem profética de Miqueias era de juízo, provocado pela infidelidade à aliança estabelecida com o Senhor. E as profecias de Naum, o Naum surgiu para anunciar o juízo aos ninivitas. Lembra de Jonas? Né? Vocês lembram da história de Jonas? Agora vem Naum para anunciar o juízo aos ninivitas mais de um século depois que Deus os poupou, né, por intermédio de Jonas. Aquela geração havia se convertido, mas seus filhos não foram criados no temor do Senhor e se tornaram orgulhosos, presunçosos, cruéis
como seus pais eram antes da mensagem entregue por Jonas. E em 612 a.C., Nínive foi completamente destruída. Então, esses 6 profetas atuaram durante a dominação assíria. A Samaria, capital do Reino do Norte, né, Israel, situa-se hoje entre os territórios da Cisjordânia e de Israel. E a Síria seria hoje os países Iraque e Síria. Mas nós vamos ver que houve também a dominação babilônica, que vem mais ou menos quase um século e meio depois da dominação assíria sobre o Reino do Norte. E durante a dominação babilônica, 2 profetas profetizaram. Olha que interessante. Grandes potências sempre, né, marcham contra povos menores ou mais indefesos, e isso acontece também agora na atualidade. Nós estamos vendo aí os grandes conflitos mundiais acontecendo, né, a Rússia contra a Ucrânia, a Palestina sendo invadida por Israel, dominada por Israel, enfim, são vários países, né, que estão em guerra, marchando contra povos indefesos, movidos pela ganância, pela prepotência, pelo despotismo, né? A despeito de tudo isso, Deus, no entanto, cumpre os seus desígnios e vai chegar o tempo do acerto de contas, né? Nós não estamos aqui defendendo um nem outro, mas só relembrando que, assim como no passado, hoje ainda as grandes potências continuam marchando contra outros países. Então, durante a dominação babilônica, a Babilônia seria hoje onde está o Iraque. Houve 2 levas de escravizados, né, pelos governantes babilônicos, principalmente Nabucodonosor. A primeira foi uma leva de gente jovem e de jovens cientistas, de jovens que tinham muito conhecimento da ciência, né, conhecimento de outras línguas e de pessoas importantes. A primeira leva foi em 598 a.C. e a segunda foi de 587 a 538, estava gente sendo carregada, né, do Reino do Sul para a Babilônia. Os 2 profetas que profetizaram, então, nesse período da dominação babilônica foram Abacuque e Sofonias. Abacuque e Sofonias. O Abacuque, ele profetizou durante o reinado do perverso Joaquim sobre Judá, cerca de 1 ano após a primeira invasão de Nabucodonosor, quando Daniel, o grande profeta, né, Daniel, e outros jovens foram levados para a Babilônia. E a sua mensagem, irmãos, exaltava a soberania divina sobre os acontecimentos históricos e defendia a bondade e a justiça de Deus. Esse é o conteúdo de Abacuque. E o Sofonias foi contemporâneo do rei Josias e profetizou a angústia que acompanharia a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. Nessa linda cidade, né, considerada a cidade de Davi, será queimada, destruída, terá seus portões queimados, o templo destruído, será uma época terrível. A sua mensagem traz embutida uma conotação escatológica, quer dizer, de futuro, né, que se cumprirá no dia do Senhor, na grande tribulação. Ele profetizou também a destruição de Nínive e o juízo contra as nações rebeldes. Esses foram os 2 profetas que profetizaram durante a dominação babilônica. Mas Judá também, né, que acaba sendo levado para a Babilônia, vai contar com profetas nos tempos do exílio. Bem, trazendo um slide que facilita mais a nossa compreensão, o local de atuação de cada um desses 12 profetas, né? No Reino do Norte, Jonas, Amós e Osés vai atuar, né, no Reino do Norte. Joel, Naum, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Obadias, no Reino do Sul. E no pós-cativeiro, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, queridos, esse estudo não é um estudo que a gente tem que ver uma vez só. A gente deve rever depois com calma para a gente se apoderar desses dados e conseguir se situar
cada vez que eu leio um livro de um profeta menor. Então, também clareando um pouco, né? O reino do norte, Israel, é dominado pelo Império Assírio, 722 a.C. a 588 a.C. E o Império da Babilônia, né? Domina o Reino do Sul, domina Judá, de 598 a.C. até 538 a.C. Esse período de tempo estabelecido aí é o tempo das levas dos cativos para esses países. Então, na dominação assíria, durante a dominação assíria, os 6 profetas que nós citamos, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias e Naum. E durante a dominação babilônica, Abacuque e Sofonias, que nós vimos agora mesmo. E nos tempos do exílio, o profeta Obadias. Os tempos do exílio, esses longos anos de exílio, eles serviram de advertência constantemente ignorada pelos judeus. Mas finalmente se cumpriram as advertências do Senhor. Deus usou um povo ímpio, que era a Babilônia, né, como instrumento para puni-los. Acontecia, porém, que os descendentes de Esaú, que eram chamados de Edomitas, eles, aproveitando-se da desgraça alheia, tudo fizeram para agravar o sofrimento dos judeus, aliando-se aos inimigos, né, saqueando o pouco que lhes restara e impedindo a sua fuga. Está lá no livro de Obadias. E o Senhor enviou um mensageiro, né, que é Obadias, para proferir juízo contra os edomitas e mostrar aos judeus, né, que ninguém toca no povo de Deus sem receber o merecido castigo, nem mesmo aqueles que são usados como instrumentos de disciplina por parte do Senhor. A Babilônia é famosa na época, né, o Império Babilônico, ele é muito poderoso, né, o rei Nabucodonosor é um rei notório na história secular, né, mesmo na história bíblica. Ele é citado como construtor dos jardins suspensos da Babilônia, era um reino riquíssimo, amplo, né, e nós vamos ver Obadias ali profetizando fielmente durante os tempos de exílio. O Obadias levanta a voz contra Edom. Edom é o irmão, os descendentes do irmão de Jacó, né, os descendentes de Esaú, dizendo assim: como fizeste, assim se fará contigo. E disse ainda mais o profeta: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. A descendência de Edom, ela acaba, né? Ela não permanece. Então, não há unidade quanto às datas de tais profecias, mas o contexto parece favorecer a hipótese de que foi durante o exílio. Bom, hoje, quem são os edomitas de hoje? Quem são esses que lutam contra os seus próprios irmãos, né? Que se alegram com a desgraça alheia? Sempre vai existir esse tipo de pessoas, né? Eles são do mesmo naipe, são aparentemente do mesmo grupo, mas lutam uns contra os outros e torce e se regozija com a desgraça alheia. Quem serão esses grupos hoje? Bom motivo para nós refletirmos. Bem, mas agora nós vamos ver que o texto de Malaquias 4, de 1 a 6, deverá ser lido para a gente ter uma ideia, né, das profecias daqueles momentos tão drásticos em que o povo de Israel, né, passa por tantas dominações, por tantos sofrimentos e humilhação, por causa, como eu disse, da sua apostasia, da sua idolatria, do seu apego a coisas que o Senhor não aprovava e da sua não fidelidade à aliança do Senhor, que o Senhor fez com eles. Então eu quero convidá-los a ler Malaquias 4, de 1 a 6, na Nova Versão Internacional. E ele diz o seguinte: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios
que serão como pó sob as solas dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, queridos, Deus fala pesado, né, através dos profetas, mas dá esperança também para aqueles que continuam crendo. Vai ter sempre um remanescente entre o povo de Deus. Podem muitos se desviarem, podem muito apostatarem na fé, podem muitos seguir outros líderes, mas vai haver sempre um remanescente fiel. O que é isso? Um grupo aparentemente pequeno, né, de pessoas que continuarão fiéis ao Senhor. Então, para esses, Deus está dizendo que vai chegar a justiça nas asas, né? Vai chegar a esperança nas asas da justiça. Isso é maravilhoso. Então, ainda depois da dominação babilônica, a dominação persa, através do rei Ciro. E é linda essa história, né? Vai ser narrada também no livro do profeta Daniel, no livro de Crônicas, né? Ao cumprir-se o tempo da disciplina dos judeus, que durou o quê? 70 anos. 70 anos eles ficaram na Babilônia, né? O Senhor da história conduziu o reino persa, comandado por Ciro, ao triunfo sobre a Babilônia, a fim de restaurar o seu povo. Aliás, já havia isso planejado há muitas décadas, antes mesmo do rei Ciro nascer. Uma vez eu falei sobre essa profecia feita 200 anos antes de Ciro nascer, que ele seria um grande libertador de Israel. E para que a vida em Judá voltasse ao normal e se preparasse para a chegada do Messias prometido, Deus enviou então seus 3 últimos mensageiros, que foram quem? Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu foi a primeira voz profética após o regresso do exílio, no ano 520 a.C. Depois de 15 anos da chegada a Jerusalém, o povo ainda não havia terminado a reconstrução do templo. Ageu os repreendeu e os revigorou, dando-lhes ânimo, dando-lhes esperança de dias melhores. Então, Ageu é um profeta que veio para reanimá-los, né, a continuar na caminhada e na reconstrução de Jerusalém e do reino de Judá. Zacarias já vai trazer uma mensagem de consolação, num contexto no qual as pressões dos povos vizinhos procuravam impedir a restauração do templo e do culto. Nós vamos ver isso no livro de Esdras e Neemias, né? Ali como que os inimigos, né, tentavam impedir a obra, tentavam impedir a concretização dessa obra. E a mensagem de Zacarias mostrou-se essencialmente messiânica, ela falava muito sobre o Messias, prevendo tanto o primeiro advento, que foi a vinda do Messias há 2023 anos atrás, 24, né, agora, como também a segunda vinda que ainda ocorrerá, né, em tempos que só o Senhor sabe. Então, Zacarias profetizou a primeira e a segunda vinda de Cristo. E o profeta Malaquias, ele atuou em Jerusalém por quase um século após o regresso dos exilados. Foi de 450 a 400 a.C., repreendendo a negligência espiritual do povo e dos líderes religiosos, e que fizeram dos cultos uma rotina enfadonha, tornaram aqueles rituais apenas rituais. O povo estava desanimado, né, de servir, de louvar, de cultuar ao Senhor. Então o profeta ressaltou as características do verdadeiro culto e dos verdadeiros adoradores. Bom, eu acredito que com essa explanação nós podemos ter uma ideia generalizada, né, da época e das dificuldades políticas, sociais, culturais, né, da época dos profetas. Como foi assim uma panorâmica hoje, é claro que durante cada profeta que nós abordarmos, nós vamos aprofundar um pouco mais. E talvez nós precisamos repetir um mapa, um slide que contenha dados que nós já mostramos, para que possamos relembrar, né, aonde que se situa o que nós vamos citar. E caminhando então para as considerações finais, sempre Deus
terá os seus profetas. Será que existem profetas hoje? Essa pergunta nós já fizemos no estudo passado, né? Será que esses 12 profetas menores, a profecia morreu com eles? Você crê em profecia? Você viu o que é uma profecia no estudo anterior? Né? Profecia não é somente predição de futuro. Né? Profeta é aquele que também proclama, aquele que admoesta, aquele que disciplina, aquele que consola. Né? Então, você tem um chamado para ser um profeta hoje? Fique sensível ao Espírito de Deus para que você possa exercer esse chamado. Os profetas tiveram grande importância no seu tempo. Né? Graças a Deus que nós temos esses registros para lermos 2000 anos depois ou até mais, né? As profecias deles para o povo de Israel, o povo de Judá, e profecias que ultrapassam o tempo, chegando até os nossos dias, com grande valor espiritual, com grande valor cultural, né, histórico. Então nós temos essas profecias lidas, às vezes algumas delas terão um valor pessoal, né, na sua vida pessoal, outras ainda farão sentido para um povo, para nós, né, para a igreja. É maravilhoso estudar sobre esse assunto. Então, queridos, eu gostaria que, à luz do estudo de hoje, nós possamos refletir o que nós podemos fazer para que os nossos cultos não caiam na rotina, em atividades cristãs, sem cair no risco do contrário, do outro extremo, abraçar o modismo também. Nós precisamos de ter equilíbrio, de ter cultos agradáveis ao Senhor, né, de ter momentos cultos, momentos de refletirmos sobre Deus, de adoração ao Senhor e de uma vida diária que agrade ao Senhor. Né? Nós somos pessoas, cada uma com seu dom, cada uma com seu jeito. Hoje a gente tem uma variedade enorme de jeitos, né, de louvar ao Senhor, de igrejas diferenciadas no seu jeito de louvar, de adorar e de servir, mas se nós fizermos conforme a vontade de Deus, não importa quais serão essas diferenças, de maneira que a gente tenha um coração sincero perante o Senhor. Então, gostaria de lembrar-lhes que nesse estudo nós contemplamos o contexto histórico dos 12 profetas menores. Eu reconheço que no último estudo, que foi o primeiro, eu citei muitos profetas do Antigo Testamento que não eram os menores. Né? Eu lembro que eu citei muito Moisés, né? Citei profeta Daniel, profeta Isaías, mas é porque nós estávamos dando uma geral sobre quem eram os profetas. Né? Agora nós estamos começando a afunilar um pouco mais o nosso tema. Né? E hoje nós vimos o contexto histórico e aí sim, na semana que vem, nós já vamos conhecer mais de perto o profeta Oséias. Continuo recebendo pelo WhatsApp pessoas me dizendo, eu tô ansiosa para que chegue o estudo sobre Oséias. Né? Que livro difícil de entender, que livro difícil de entender a mensagem, entender por que Deus fez aquilo com o profeta. É muito interessante, né? E eu estava comentando com uma filha, né, que eu estava descobrindo coisas assim, muito interessantes, né, sobre os profetas, com as pesquisas que tenho feito para preparar os estudos, e falei, principalmente eu descobri sobre Jonas, uma coisa muito interessante que eu não sabia. O que é? Me conta. Falei, não, vai ter que esperar a chegada desse estudo específico para você também conhecer. Mas é isso, nós queremos motivá-los, né, com a graça de Deus, a continuar acompanhando os estudos. É muito importante que você curta, né, os estudos, compartilhe, para que a gente tenha outras pessoas também se enriquecendo, né, sendo abençoadas com a ministração desses estudos. E nas suas orações, não esqueçam, né, de orar por nós, para que Deus nos dê graça, saúde, humildade para continuarmos ministrando em nome do Senhor. Eu te desejo uma excelente semana, que Deus te abençoe, continue lendo, estudando, pesquisando e nós vamos nos enriquecer com esses estudos em nome de Jesus. Amém. Até domingo.